Bom, mas a gente está falando aqui, né, o nosso grande objetivo é falar de design de classe. Para a gente falar se um design é bom ou é ruim, a gente precisa de algum parâmetro de comparação. Então, se a gente fala que uma coisa é boa ou ruim, ela até é boa ou ruim em relação a alguma coisa. Os parâmetros fundamentais que a gente vai usar aqui são os parâmetros fundamentais para dizer se um design é bom ou ruim são acoplamento e coesão, tá ok? Bom, mas o que é isso? Acoplamento, ele trata da interconexão entre as classes. A gente viu nas videoaulas anteriores que, né, os objetos se relacionam por composição, agregação ou associação. Então, acoplamento é uma medida que diz o quanto que as classes dependem umas das outras, certo? Então, quanto mais as classes se relacionam umas com as outras, mais forte é o acoplamento, tá certo? E nós devemos buscar o baixo acoplamento. Por quê? Ou seja, nós precisamos fazer sistemas que as classes se relacionem no mínimo umas com as outras. Por que isso é interessante? Porque quanto mais acoplados, ou seja, quanto mais as classes se relacionarem umas com as outras, mais difícil vai ser fazer uma alteração no sistema. Já que a alteração em uma classe pode gerar alterações em cadeia em diversas outras classes. Então, a gente até brinca que quando o código tem acoplamento demais, é um código macarrônico, né? Você imagina um espaguete todo misturado, né? Se você for mexer ali num fio de espaguete, você está mexendo, né? Você pode puxar de tudo quanto é lado. Então, a ideia é que se as classes dependem demais uma das outras, é difícil estender o sistema, é difícil modificar o sistema, porque pode dar impacto no sistema inteiro. Agora, imagina um sistema onde as classes dependem... As classes, o sistema é grande, tem muitas classes, mas cada classe depende de poucas classes. Então, a chance de você fazer uma alteração naquela classe e dar problema vai ser só naquele conjunto de classes que elas se relacionam, e não no sistema inteiro. Okay? Então, por isso que a gente busca o baixo acoplamento. Já o termo coesão se refere a quantas e quão diferentes são as tarefas sob responsabilidade de uma unidade de uma aplicação. Bom, mas vamos falar melhor o que é isso. Afinal, o que é unidade? A unidade pode ser um método, pode ser uma classe, pode ser um pacote. Então a ideia é o seguinte, se eu tenho um método, ele deveria ser responsável por uma única missão, certo? Se tem mais missões ali, eu quebro aquilo ali em outros métodos internos. Então ele chama outros métodos que fazem missões específicas. Uma classe devia representar uma entidade específica. Um pacote devia ter uma missão específica. Nada daquele classe gigantesca com aquele método gigante que resolve o sistema inteiro. Isso é uma coisa completamente sem coesão. Então um sistema com coesão é aquele no qual os métodos têm objetivos bem definidos, tarefas e responsabilidades bem definidas e as classes da mesma forma, certo? Então um sistema com alto grau de coesão, cada método e cada classe é responsável por uma tarefa bem definida. Um método deve implementar uma operação lógica, uma classe deve representar uma entidade. Okay? Essa é a ideia geral da coesão. Bom, e por qual motivo a gente busca um alto grau de coesão nas aplicações? Para maximizar a reutilização de código, certo? Se um método faz uma coisa muito bem definida, a chance dele poder ser reutilizado é muito maior. Então vamos supor, eu tenho um método que faz uma tarefa A. Aquela tarefa A pode ser necessária em outros lugares. Agora, se eu tenho um método que faz uma tarefa A e também uma tarefa B e também uma tarefa C, dificilmente eu vou ter um outro lugar que precisa dessa sequência de tarefas A, B e C. Então, se eu preciso fazer em algum lugar do meu código tarefas A, B e C, eu deveria criar um método para a tarefa A, outro para a tarefa B, outro para a tarefa C. E nesse lugar onde eu preciso das três, aí eu chamo cada um dos métodos tarefa A, tarefa B, tarefa C. E isso permite com que eu reaproveite essa função, que eu chame de novo em outros lugares as funções de cada tarefa A, B ou C. Ok? Espero que tenha ficado clara a ideia. Então, da mesma forma, uma classe que representa uma única entidade pode ser mais facilmente aproveitada em outras situações. Tá certo? Outro fator que pode ser avaliado como um design de classe ruim é a duplicação de código. Okay? A duplicação de código acontece quando trechos de códigos idênticos ou muito similares aparecem em pontos diferentes de código. Vocês conseguem pensar por que a duplicação de códigos é ruim? Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar, porque dá trabalho, né? Eu estou tendo duas vezes o mesmo trabalho, estou digitando duas vezes o mesmo trecho. Mas na verdade não é só isso, tá? O que acontece é que, além desse óbvio desperdício de tempo, né, de criar coisas repetidas, o problema é na fase de manutenção. Então imagina que aconteceu um problema num trecho de código, certo? Tem um erro lá, tem um bug no sistema. Aí alguém que não desenvolveu, né, alguém que trabalha na empresa, não foi ele que desenvolveu o sistema, ele chegou agora, vai procurar o bug e acha o bug naquele trecho. Ele vai e corrige. Ele não vai lembrar, não vai conseguir saber que tem um outro trecho que é igual. E se ele é igual, o erro está lá também, certo? Então, quem faz a alteração vai ter que se lembrar de alterar o código em mais de um ponto, o que poderia ser evitado. Então, além de gastar tempo duas vezes para criar, gasta tempo duas vezes para corrigir e o pior, provavelmente não vai lembrar de corrigir, né? E aqui é esse caso aqui, quando quem dá manutenção não percebe a duplicação e altera apenas em um lugar, e isso deixará o sistema inconsistente, vai gerar bug, certo?
E para o cliente, isso é terrível, porque para o cliente a impressão dele é que você foi enganado, né? Você foi lá corrigir o bug, aí o bug acontece de novo, mas na verdade é porque estava em outro trecho de código. Ok? Então a gente vai falar muito de acoplamento e coesão, de duplicação de código, né? Aqui nesse primeiro vídeo eu dei uma ideia geral do que são essas coisas. E agora, né, nos próximos vídeos, a gente vai usar lá o código do Word of Zool para ver exemplos desses conceitos. Até lá!